Bem-vindos de volta ao nosso canal TI e Daí. E hoje vamos falar um pouco sobre a linguagem SQL. Você já ouviu falar dessa linguagem? Se você já ouviu falar de banco de dados relacional, com certeza você já ouviu falar da linguagem SQL. Ela é uma linguagem amplamente utilizada nos principais bancos de dados do mundo todo. Podemos citar, por exemplo, banco de dados Oracle, SQL Server da Microsoft, dentre muitos outros. E já adianto aqui que essa linguagem SQL é dividida em subgrupos onde estão aninhados os seus comandos. São comandos fáceis e intuitivos de se aprender, e nós não vamos ficar aqui só falando do SQL não, nós vamos também colocar a mão na massa e vamos conhecer algum desses comandos. Nós vamos conhecer, por exemplo, os 3 subgrupos principais, que são os subgrupos DML, DDL e DQL. O DML é o subgrupo onde estão os comandos de manipulação de dados. O DQL é um subgrupo onde estão aninhados os comandos de consulta. E o DDL é o grupo onde estão aninhados os comandos de definição de dados, como por exemplo o comando create. Então bora lá botar a mão na massa e conhecer esses comandos? Então bora lá, pessoal, vamos explorar ali os recursos do DDL, que é de definição do banco de dados, que são conjuntos de comandos do SQL para a criação do banco de dados e das tabelas. Antes de começar, eu queria só mostrar para vocês como que eu instalei o MySQL. Eu fui lá no site mysql.com, lá tem a opção MySQL Community, né, que tem uma versão ali que é gratuita, para quem está estudando é muito boa, muito completa. Então fui lá na versão Installer for Windows. Vocês podem perceber que tem a opção aqui para instalar o Workbench, que é a área de trabalho, separadamente. Mas se você for aqui na opção Windows, você vai ver que tem uma opção completa aqui, com 285 MB, que foi o que eu instalei. Que já veio com o Workbench, com todas as ferramentas já nesse pacote. Então foi muito mais fácil de instalar e já funcionou automaticamente. Então voltando lá para o Workbench, nós vamos criar aqui nosso banco de dados. Eu vou deletar primeiro aqui os comandos que eu já tinha feito. Já começa aqui o vídeo então. Eu vou dar um comando drop, que é para deletar o banco de dados que eu havia criado, que é a universidade. Então aqui eu vou dar esse comando para executar esse comando, né, que é onde eu estava já praticando alguns comandos. Foi deletado aqui o banco de dados universidade que eu havia criado, tá? E vamos lá para começar o nosso vídeo. A primeira coisa a se fazer aqui no MySQL Workbench é você começar com um novo modelo e conectar com o banco de dados. Então aqui vocês podem ver que tem os esquemas físicos dos bancos de dados, tá? Não tem nenhum ainda. E vamos conectar o banco de dados. É uma instância local, tá? Só para estudo. Vai me pedir a senha. Ok, já estamos conectados. Aqui é a área de trabalho, já para inserir os códigos. Então agora eu vou começar do zero. Vou criar um novo banco de dados, que é o Create Database. Esse banco de dados vai receber o nome de Universidade, que vão ser dados dos alunos e de matrículas, né, que estudam em uma universidade. Então, Create Database, o nome do banco de dados, que é a universidade. Vou pedir para executar. Tá, ele foi executado com sucesso. Vocês podem ver aqui embaixo. E na sequência eu preciso entrar nesse banco de dados. E o comando para isso é o use. Use, eu vou dizer o nome do banco de dados.
universidade. Ok? Vou executar. Já estou dentro do banco de dados universidade e a partir daqui já podemos começar a criar as tabelas. Para agilizar, não vou ficar digitando todos os comandos da tabela. Eu vou já copiar o que já tenho aqui. Vou começar com a tabela alunos. Então aqui a gente vai começar a estudar os comandos básicos do DDL, que é o Data Definition Language, que são os comandos para definição do banco de dados. Então aqui já consigo mostrar para vocês alguns comandos básicos. Antes de criar a tabela, queria mostrar para vocês o seguinte. Ó, quando a gente está digitando o código, a gente digita um código errado, aqui o MySQL já mostra aqui com um xizinho aqui, de que alguma coisa está errada no comando. Tá? Então quando você está criando o comando, ele já te diz se o comando está errado ou não. E interessante também é que ele já mostra que quando você começa a digitar, que ele já te diz os comandos disponíveis para aquilo que você está digitando. Isso é muito útil, caso você tenha esquecido algum comando, ele já vai te dar uma sugestão. Então aqui nós estamos criando uma tabela, create table com o nome de alunos. Aqui tem os parênteses, né, que é onde eu tenho que definir o nome das colunas. Aqui são 5 colunas, coluna com o nome ID, a coluna com o nome do aluno, a coluna com a matrícula do aluno, a coluna com um concurso que o aluno vai realizar, né, e a coluna com o ano de ingresso na universidade. Aqui vocês podem ver que além de definir os nomes, tem outras informações que a gente precisa indicar para o SQL. Por exemplo, nome. É um número ou é um texto? Como é que esse dado vai entrar na tabela? Então o nome é um texto, né? Então a gente utiliza o comando varchar. Podemos utilizar também o comando char, que também é para texto. Só que o bom do comando varchar é que ele não desperdiça o espaço. Como ele é uma variável do caractere, então se o nome é pequeno, ele vai ocupar só aquele espaço do nome. Se o nome é maior, também ele vai ocupar só o espaço dos caracteres do nome que foi inserido na tabela. O char não, o char se eu identifico aqui, por exemplo, 255 caracteres, o char ele vai ocupar todo esse espaço. Se faltar dados, ele complementa com espaços vazios, mas assim, ocupando o banco de dados. Então é sempre importante utilizar o varchar quando você não sabe o tamanho do dado que vai ser inserido na tabela. Então matrícula também é a mesma coisa, varchar, curso também, todo texto, né, todo caractere. Importante que a gente utilize o comando not null, que é para que o espaço não fique em branco, né, que tem a obrigatoriedade do preenchimento do campo. E aqui em matrícula tem um comando diferenciado que, como cada aluno tem a sua matrícula, não pode haver 2 alunos com a mesma matrícula, então esse comando é muito útil para você indicar para o banco de dados que você quer que seja inserido uma matrícula única para cada aluno, né? E só para terminar de explicar aqui essa tabela, a sintaxe da tabela, é fundamental que tenha um identificador para cada aluno. Isso é importante na hora de criar os relacionamentos entre tabelas. Por exemplo, a tabela aluno ela vai se relacionar com a tabela cursos, por exemplo. Então, para isso é necessário que tenha um identificador de cada aluno. Então, cada aluno que tiver seus dados inseridos dentro dessa tabela alunos, ele vai ter um identificador único. E para isso, eu preciso falar para o SQL que é uma chave primária e que essa chave primária
ela se complete automaticamente. Ele cria a numeração automaticamente à medida que vão sendo inseridos novos alunos na tabela. Então, à medida que vão entrando novos alunos, ele vai incrementando aqui a numeração. Aluno número 1, aluno número 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E por fim aqui, como é uma coluna de numeração, então eu vou dizer para o SQL que os dados que vão ser inseridos vão ser números inteiros. Por isso que é o comando int. Ao contrário do varchar, que é texto, né? Porque são nomes, matrículas e curso, são todos dados digitados como texto. Aqui no ID vão entrar números, então aqui eu falo para ele que são números inteiros utilizando a sintaxe do comando int. Tá ok? Então vamos ver se vai funcionar. Vamos aqui pedir para executar. Executou com sucesso. Tá? E assim nós vamos criando as demais tabelas. Agora vamos criar a tabela cursos. Deixa eu só copiar aqui para não perder muito tempo digitando. Aqui importante a gente tem que tirar o comando anterior, porque na hora que a gente der o executar, ele vai dizer que a tabela aluno já tinha sido criada. Tá? Então a gente coloca o novo comando, que é criando a tabela cursos. A sintaxe é a mesma. Ok, tabela criada com sucesso. Vamos criar outra tabela agora. Vamos criar a tabela disciplinas. Deleto o comando anterior. Coloco nova sequência de comandos. Criando a tabela disciplinas, também a sintaxe é a mesma. Não tem nenhuma mudança, nenhuma novidade. Criada aqui a tabela disciplinas. Se vocês quiserem ver aqui, acho que interessante. Só para ver como é que é a estrutura da tabela, a gente pode usar aqui o comando select asterisco, que significa tudo, né? Asterisco from, né? Que é da onde, que é onde que vai puxar os dados, né? Select, ele vai selecionar os dados da tabela alunos. Ele mostra aqui na parte de baixo a visualização da tabela criada, só de curiosidade, né? Na verdade a gente vai ver o select lá na frente, mas só para vocês verem que a tabela foi criada com sucesso e já consegue mostrar a sua estrutura. Mas voltando lá, agora a gente vai criar uma outra tabela. Que é a tabela de matrículas. Então voltamos aqui, apagamos o comando anterior. Agora aqui de matrículas. Aqui já tem uma diferença, lembra que a gente conversou sobre o ID, né? É importante a identificação de cada aluno. Então aqui a gente vai entender o porquê. Aqui na tabela matrículas a gente vai precisar puxar lá da tabela alunos qual aluno para determinada matrícula, né? Fazer a relação de aluno e matrícula. E aqui também nós vamos precisar fazer a relação dessa tabela matrícula com a tabela disciplinas. Então, para isso é muito importante que tenha o ID identificado tanto na tabela alunos quanto na tabela disciplinas para fazer essa referência entre a tabela matrícula que a gente está criando agora com a tabela alunos e também com essa mesma tabela matrícula com a tabela disciplinas, tá bom? Então, para isso nós estamos criando aqui uma coluna que é uma chave estrangeira, um foreign key, né? Utilizando aqui, o nome da coluna vai ser ID aluno, que ela vai fazer referência dessa tabela matrícula com a tabela alunos, tá bom? E a mesma coisa aqui com uma coluna chamada ID disciplina,
que é uma coluna com uma chave estrangeira que faz referência à tabela disciplinas. Tá bom? Vamos aqui executar. Ok, executada com sucesso também. Vamos ver aqui se tem mais alguma tabela para criar no nosso banco de dados universidade. Nós temos uma última tabela para criar, que é a tabela de notas, que são as notas dos alunos. Não copiei. Então a tabela notas, e também aqui a sintaxe bem parecida também, ela necessita de duas chaves estrangeiras, né, para fazer referência também à tabela alunos e à tabela disciplinas. Né? Então é isso, se eu tenho uma tabela notas, eu preciso saber de quem é a nota. Então a nota é do aluno, então preciso de uma referência, de uma chave estrangeira. Assim como se eu tenho uma nota, eu preciso saber de qual disciplina é essa nota. Então eu faço referência à tabela disciplina, porque senão eu poderia ter uma tabela única aqui com todos os dados, notas, alunos, disciplinas, mas não ficaria adequado, né? Até por questões de organização, de acesso às tabelas, é necessário que tenha esse relacionamento por meio de chaves estrangeiras, né? Até para que não haja redundância de dados, repetição de dados, né? Ok? Então esses são os comandos do DDL de definição do banco de dados. Bom, galera, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Vamos agora conhecer alguns comandos de manipulação de dados, que é o subgrupo de comandos do SQL chamado de Data Manipulations Language. Nós já criamos aqui diversas tabelas, então agora nós vamos começar a manipular essas tabelas, esses dados. E aí, à medida que a gente for avançando, vou mostrando para vocês como que ficou a tabela. Então, por exemplo, eu vou inserir um comando aqui para a gente ver como é que está a tabela de alunos. Vou dar um select. Asterisco from tabela alunos, né? Vou executar aqui. Ó, podemos ver que ela está vazia, né? Não tem nada cadastrado nessa tabela, não tem nenhum dado inserido. Ok? Então agora nós vamos criar, na verdade nós vamos inserir um valor nessa tabela aluno. Vai ser o dado de um aluno específico. Então bora lá. Aqui é o comando para inserir dados em uma tabela específica, né? Como já falei anteriormente, é bem intuitivo. Os comandos são bem intuitivos, os comandos do SQL. Aqui insert into, né? Inserir na tabela alunos. E aqui tem as colunas que a gente já criou: nome, matrícula, curso, ano de ingresso. Então, para inserir dados nessas colunas, a gente cita elas primeiro, depois vem os values, que são os valores. E aí a gente coloca os valores. João Silva, número da matrícula 2022-0001, do curso de Engenharia Civil, ingressou, né, na Universidade em 2022. Então vejam vocês como é bem intuitivo os comandos do SQL. Então vamos inserir esses dados aqui do João Silva na tabela de alunos. É um novo dado de aluno na tabela. Vamos executar. Foi executado com sucesso, foi inserido com sucesso na tabela. Agora, só a título de curiosidade, para a gente ver o resultado, né? Vamos dar um select
dessa tabela. Vamos ver o que acontece. Olha que legal, né? A gente percebe que os dados foram inseridos com sucesso, a gente consegue dar um select aqui, olhar o que tem dentro da tabela. Pedir para olhar tudo que tem na tabela e ele mostrou os dados do aluno João Silva que a gente acabou de inserir na tabela. Ok? Vamos ver outros comandos então da manipulação de dados, que é o DML, né? Data Manipulation Language. Nós podemos, por exemplo, atualizar as informações da tabela. Vou pegar um comando aqui de atualização. Percebam nessa tabela que o ID do aluno é 1, para ajudar a gente a aprofundar mais esses conhecimentos da coluna do identificador do ID e a sua importância, né? Como os dados são chamados pelo SQL. Então o João Silva ele tem o ID 1. Então agora a gente vai tentar modificar dados do João. Aqui nós temos o comando update, né, que fazer uma atualização dos dados dentro da tabela alunos. O set, que ele vai setar a coluna curso, né, então ele vai buscar a coluna curso. E lá onde está engenharia civil, a gente quer mudar para engenharia elétrica. Então aqui a gente utiliza como complemento o comando where, né, que é onde ele vai procurar o dado. Ele vai procurar, vai descobrir o aluno. Na verdade eu falei pelo ID, mas não, ele vai procurar aqui pela matrícula, nesse exemplo, mas pode ser procurado pelo ID também. Na verdade, no relacionamento entre tabelas, essa procura é feita pelo ID, tá? Mas aqui nesse exemplo, vamos utilizar aqui a pesquisa pela matrícula. Ou seja, essas linhas de comando estão dizendo para a gente o seguinte: onde houver a matrícula 2022-001, localizar ou setar a coluna curso e inserir essa informação, engenharia elétrica, dentro da tabela alunos. Então assim, é bem intuitivo, né? Vamos dar um execute aqui. Vocês podem ver que aqui está engenharia civil, né? O João Silva, por enquanto, está no curso de engenharia civil. Foi executado com sucesso. E bora lá conferir o que aconteceu na tabela com o curso do João. Aí percebam que o João mudou de curso, ele foi para engenharia elétrica agora. Então, dando continuidade aqui, vamos procurar outros comandos que são interessantes a gente aprender também. Por exemplo, vamos excluir um aluno da tabela, né? Então, vou pegar um comando aqui do delete. Então, agora nós vamos trabalhar com o comando delete, né? Por se em algum momento a gente precisar deletar alguma informação de algum aluno ou todos os dados de um aluno. Aqui é um comando bem simples, né? Delete from alunos, né? Ou seja, deletar da tabela alunos. Deletar aonde? Né? Ele vai procurar aqui deletar, ele vai pesquisar da matrícula. Ele está utilizando aqui a matrícula como se fosse um identificador, né? Da matrícula 2022-0001. Então aqui a gente está dizendo para ele que o aluno com essa matrícula deve ser deletado da tabela alunos. Pode executar para ver? Ok, o comando funcionou adequadamente. Vamos fazer uma pesquisa para ver se deu certo.
Então, quando a gente conseguiu perceber que o comando funcionou adequadamente, o aluno João foi deletado da tabela aluno. Vamos ver outro comando interessante aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos modelos que tem. Temos também como inserir, né, um novo aluno. Então, podemos, por exemplo, inserir um novo aluno, um aluno de nome Maria. O comando foi executado com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui na tabela como é que ficou. Ó, vejam que está o nome da Maria, então ela foi inserida na tabela com sucesso. E perceba que ela já recebeu um ID diferente do João. O João foi excluído, mas não por conta disso o ID começa a contar do zero, não. Então é uma contagem progressiva, então mesmo que o João tenha sido deletado, a Maria tem o seu ID próprio. Nós podemos também inserir, por exemplo, dados na tabela curso. Que na verdade a sintaxe é a mesma. Nós usamos o comando insert into, o nome da tabela. Aí colocamos em seguida entre parênteses o nome das colunas que a gente quer inserir dados e os valores. Neste caso aqui na tabela curso, queremos inserir os valores engenharia de computação e no nome, engenharia de computação, e no departamento de engenharia. Ok? É o comando inserido com sucesso. Podemos fazer isso em qualquer tabela, com esse mesmo comando. A gente precisa só identificar o nome das colunas e os valores que a gente precisa inserir. Eu vou inserir um comando aqui que deu erro, que eu acho que é interessante para a gente observar, só como a título de aprendizagem, Bom, eu queria inserir um valor na tabela disciplinas, nome, código, departamento. Com o nome Economia Internacional, o código ECO 201 e o departamento Economia. Ok, a princípio parece que está tudo certo aqui com a sintaxe. Deixa eu só limpar aqui primeiro para ficar mais fácil da gente ver. Então, dou um execute. Percebam que deu um erro. Na hora que ele foi inserir na planilha de disciplinas, ele deu um erro aqui de código 1406, dizendo que os dados são muito longos para a coluna que eu tentei inserir. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Ele está dizendo que o erro está aqui no código, na coluna código. Então vamos dar uma olhadinha na planilha, na tabela código. Então vou selecionar a tabela disciplina, a gente descobrir o que aconteceu. Disciplinas no plural, Então nós temos aqui na tabela disciplina o ID, o nome, o código e o departamento. O que é legal no MySQL é que temos como ver aqui no formato de formulário, e no formato dos campos. Aqui a gente tem os detalhes dos campos criados. Então ele está dizendo aqui que o erro foi no código.
Então vamos olhar aqui o que aconteceu com o código do esquema universidade, né, que é o esquema do banco de dados. Tabela disciplinas, tipo varchar, tamanho 5. Então ele fala aqui que os dados que a gente tentou inserir são muito longos para o espaço aqui da tabela. Então a gente vai ter que modificar isso daí. Então que comando que a gente dá para fazer alterações? A gente pode usar o comando alterTable, né? Então vamos corrigir esse problema aí. Então, nós vamos lá. Comando alterTable, que é alterar na tabela disciplinas. A gente vai modificar, né, modify o código, e aqui o baixar em vez de 5, vamos botar aí, sei lá, 50. Entendeu o comando? Então o comando pede ao banco de dados que aumente o espaço de caracteres da coluna código. Então agora a gente vai conseguir inserir os dados que a gente queria inserir na tabela disciplinas. Então bora tentar de novo. Vocês viram aqui que na hora que eu tentei inserir valores na tabela disciplinas, deu um erro, né? Disse que havia pouco espaço. Vamos tentar de novo. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Agora sim, ó, inseriu na tabela disciplinas, né, então correu tudo certo, porque realmente o espaço estava muito pequeno na coluna do código. Outro comando interessante que a gente pode também conhecer é a tentativa de matricular um outro aluno em uma disciplina. Então bora lá, a gente vai tentar matricular um aluno em uma disciplina, para a gente entender como é que o banco de dados funciona. Ó, a gente aqui está inserindo na tabela matrículas o ID aluno e o ID disciplina. Então vejam a importância do ID na hora de criação das tabelas, né? Ele não precisa buscar os dados do aluno. Ele faz isso utilizando-se dos valores do ID, que é muito mais rápido, muito mais seguro também, né? Não precisa manipular tantos dados. Então aqui ele vai buscar aqui o ID do aluno número 1, né? O ID disciplina também é número 1. Isso buscando da tabela aluno e da tabela disciplinas. Então vamos ver se funciona. Ó, aqui ele deu um outro erro, porque ele não achou o ID número 1 do aluno. Então vocês lembram que a gente excluiu o João, que ele tinha o ID número 1? Então por isso que deu erro, ele não achou o ID número 1. Vamos mudar aqui, vamos tentar botar o número 2 aqui no ID do aluno, colocar 2, que era Maria. Não sei se vocês se recordam. Vamos tentar de novo. Agora sim deu certo. Então é isso, por isso a importância do ID. Cada aluno tem seu ID identificando na tabela aluno, né? Então assim não existe a possibilidade de dar erro, né? De jogar os dados numa planilha de uma forma errada, né? Então se ele não localizou aquele ID para determinado aluno, ele não vai jogar os dados. E por fim vamos inserir aqui um comando de inserir uma nota de um determinado aluno.
É o mesmo comando de insert, né? Insert into, agora na tabela notas, mais uma vez utilizando o ID do aluno, o ID da disciplina, mas aqui tem um dado que vai ser inserido que é a nota. E aqui a gente está supondo que 2 é o ID do aluno e 2 é o ID da disciplina, que está aqui, ó. 2 ID do aluno, está aqui em primeiro lugar no campo, então é o primeiro aqui. E o 2 aqui, que é o ID da disciplina, que é a segunda colocação aqui da esquerda para a direita do campo. Ó. Se eu coloquei ID aluno aqui, depois ID disciplina e nota, então quando for inserir os dados vai pesquisar primeiro o ID do aluno, o ID disciplina, e aí vai entrar a nota na sequência, né? Então vamos ver se dá certo. Deu errado por conta do ID novamente. Onde que tá faltando o ID? Qual ID que tá errado aqui? A gente precisaria dar uma pesquisada para descobrir. A gente sabe que existe o ID aluno 2, que é a Maria, e vamos ver o que aconteceu com esse ID número 2 na tabela disciplinas. Vamos dar uma pesquisada lá? Então, consegue identificar o erro? Não tem ID número 2 ainda. Na planilha, a disciplina só tem o ID número 1, que é Economia Internacional. Teoricamente, não foi criada uma nova disciplina além da Economia Internacional. Então, esse é o erro. Então, vamos voltar lá. Vamos mudar aqui. Então, vamos considerar que o ID aqui seria 1. Que é o curso que tem disponível na faculdade. Então agora deu certo, né? O ID aluno número 2, que é a Maria, da disciplina, com o ID número 1, que é de economia, né? E aí fez o registro da forma correta. Então, pessoal, esses aí são alguns comandos básicos para a gente entender um pouquinho do subgrupo de comandos de manipulação. Então, pessoal, agora para finalizar aqui o vídeo, vamos falar um pouquinho dos comandos do Data Query Language, que são os comandos de consulta. Então, o comando mais utilizado é o comando select. Aqui, por exemplo, eu coloquei o select selecionando todos os dados da tabela notas. Então, aqui nós temos só um registro, né? O ID do aluno, o ID da disciplina e a nota. Nós podemos utilizar diversas combinações com o comando select. Vou mostrar aqui um exemplo. Mostrar um exemplo de uma consulta onde a gente vai selecionar o nome e a matrícula de todos os alunos que ingressaram na universidade em 2022, por exemplo. Então perceba que a gente pode alinhar vários outros comandos com select para ir filtrando os dados que a gente quer. Então aqui nós vamos selecionar o nome e a matrícula dos alunos, né, que estão na tabela alunos, e que um argumento aqui, né, que ingressaram na universidade em 2022. Então, como a gente só tem um registro, né, na nossa planilha, justamente a matrícula de 2022, a Maria, então aqui já foi filtrado a consulta com os alunos de 2022.
E por último, gostaria de mostrar um comando que é bem interessante. É um comando que ele seleciona o nome da disciplina, calcula a média das notas obtidas, né, pelos alunos. E ele é interessante porque ele alinha alguns comandos que a gente pode trabalhar no dia a dia. Vou tentar explicar um pouquinho de cada comando aqui, sua sintaxe, né? Que nós estamos selecionando o campo nome da tabela disciplinas. Esse comando AVG, ele está fazendo aqui a média das notas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que não tem nenhuma coluna que faça a média das notas. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ó, vou lá na tabela notas. Ó, percebam que não tem a média. Então, não existe uma coluna criada com a média. Tá? E aí, por conta disso, precisa criar uma coluna nova na tabela por conta disso? Felizmente não. O bom é que o SQL tem essa alternativa que é muito interessante. Você não precisa mexer na tabela, em que ele, com esse comando AVG, ele faz o cálculo da média. Você só precisa indicar onde que estão, né, os dados para ele fazer o cálculo da média. Está indicando aqui, ó, a nota, coluna nota da tabela notas. Então ele vai fazer a média desses dados. E legal também tem esse comando AS, que é um alias, né, que ele vai criar como se fosse uma coluna temporária, só para mostrar o resultado dessa média. Então a coluna não existe, é só para fazer aquela consulta daquele dado, mostrar o resultado, tá? Mas a coluna não existe. Eu achei esse comando muito, muito interessante, muito legal por conta disso. Você não precisa ter uma coluna com a média para você mostrar essa média. Basta você utilizar o comando AVG combinado com esse alias, né, que é o AS. Ele vai calcular a média e vai te mostrar numa coluna temporária, digamos assim, né, que é só para aquela consulta. Né, então aqui é from disciplinas, né, que é de onde ele vai buscar também as informações complementares que ele precisa da disciplina em si, né. Interessante esse comando join também, porque esse comando permite você buscar dados de tabelas diferentes. Então você pode, na consulta, você pode mostrar dados de tabelas diferentes. Então eu vou dar aqui um execute e vocês vão perceber que ele vai juntar dados de tabelas diferentes. Ele vai, com esse group by, ele vai combinar esses dados. Muito legal, olha só. Olha, ele pegou o nome da disciplina, né, que é uma tabela. Ele calculou a nota, ele calculou a média das notas, que está numa outra tabela de notas, tá? E aí ele criou aqui essa coluna temporária com a média das notas, utilizando esse comando AS. Então percebam que o SQL tem infinitas possibilidades de consulta, né? É muito interessante isso. E essa é a grande vantagem do SQL também, né? Você pode, numa plataforma de BI, você pode ter todo tipo de consulta que você necessitar a qualquer momento, né? E por conta disso e muitos outros recursos que o SQL é considerado uma linguagem muito boa e muito eficiente. Tá bom, pessoal? Só queria mostrar esses comandos aí para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, desculpe aí pelo tamanho do vídeo, mas eu acho que deu para a gente aprender muita coisa interessante aqui sobre os comandos do SQL. Podemos também verificar alguns erros e corrigi-los também. Então, penso que foi uma aula interessante. Obrigado a todos e até a próxima.